E aí, quem nunca ouviu falar do Super Mario, certo? O encanador mais famoso do mundo, sempre pulando em tartarugas e cogumelos. Mas e se eu te dissesse que essa saga toda pode esconder uma jornada espiritual bem profunda? Pois é, vamos dar uma olhada nessa análise que é, no mínimo, surpreendente. Essa pergunta é exatamente o ponto de partida de um livro do Tiago S. Del Conte, chamado Super Mario Bros. A Jornada da Fé. Ele basicamente nos convida a colocar um óculos diferente, sabe? Para enxergar esse clássico de um jeito que a gente provavelmente nunca imaginou, através de uma lente teológica. Então, qual é a grande ideia do livro? A tese central é a seguinte: a busca do Mario para salvar a Princesa Peach não é só uma aventura. Na verdade, pode ser lida como uma poderosa alegoria para a jornada de fé cristã. E o ponto de partida dessa análise é fascinante. O autor vai lá e traça um paralelo direto entre o momento em que o Mario é chamado para ação e uma das histórias mais fundamentais do livro de Gênesis. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem Abraão, que recebe um chamado de Deus para largar tudo e começar uma jornada super perigosa. Do outro, o Mario. Ele também é chamado para deixar seu mundo para trás, encarar um monte de perigos e resgatar a Princesa Peach. O que o autor aponta é que a estrutura é basicamente a mesma. Alguém recebendo um chamado para uma missão com um propósito muito maior. E essa citação do autor fecha a ideia perfeitamente. O ponto aqui não é ficar procurando semelhança em cada detalhezinho, sabe? A grande sacada é o ato de aceitar a missão, de dizer sim a um chamado. É nesse ponto que toda essa leitura alegórica se apoia. Ok, então a gente entendeu o chamado. A partir daí, a análise começa a ficar ainda mais profunda. A principal evidência, digamos assim, que o autor usa para sustentar a ideia dele, está nas virtudes que o Mario vai demonstrando ao longo da aventura. E a primeira virtude é a coragem. Vamos pensar um pouco. O Mario é a personificação disso, né? A disposição de encarar o perigo de frente, mesmo com medo. Tá ali em cada pulo, em cada fase do jogo. A analogia que o autor faz aqui é muito forte. Ele compara o Mario enfrentando os exércitos do Bowser com o Davi enfrentando Golias. É basicamente isso, uma luta contra um inimigo que parece impossível de vencer, mas que é movida por uma coragem e uma fé na missão que são gigantes. Depois da coragem, vem a perseverança. E vamos combinar, se tem uma coisa que Super Mario Bros. Exige, é perseverança. Qualquer um que já jogou sabe, a gente cai no buraco, perde vida, volta para o começo. Os desafios são constantes. E é aí que a leitura teológica entra. Essa recusa do Mario em desistir, não importa quantas vezes ele caia, passando de nível em nível, de castelo em castelo, isso espelha um princípio religioso fundamental, o de perseverar até o fim, confiando que o esforço vai ser recompensado. Mas para aí, o Mario não faz tudo isso sozinho. E esse é outro ponto fundamental que o autor destaca: as alianças que ele forma no caminho. Personagens como o Luigi e o Yoshi não são só ajudantes. Nessa interpretação, eles são muito mais. Eles simbolizam a importância da comunidade, da amizade, a ideia de que o apoio mútuo deixa a gente mais forte para encarar qualquer parada, sabe? E esse é um pilar em muitas tradições de fé. E para fechar esse trio de virtudes, temos a esperança. Aquela fé, aquela crença que não se abala de que, no fim das contas, a missão vai dar certo. E aqui o paralelo é bem direto. A esperança do Mario de que vai conseguir resgatar a Princesa Peach e trazer a paz de volta é vista como um eco da esperança bíblica, aquela promessa de um futuro de paz e redenção para quem se mantém firme na fé. Bom, mas tudo isso leva a gente para uma questão que é crucial e que o próprio autor faz questão de deixar bem clara. Uma coisa é a intenção de quem criou, outra coisa é a interpretação de quem vê. Então vem a pergunta que não quer calar. Será que a Nintendo pensou em alguma coisa disso tudo quando criou o jogo? E a resposta, vinda do próprio autor, é bem direta. Ele deixa muito claro que essa é uma interpretação. Ele mesmo diz com todas as letras que a história do Mario é uma criação da Nintendo e não foi feita com uma intenção religiosa. E essa distinção é o pulo do gato. É o seguinte: uma história pode ter temas universais, como coragem e esperança, e esses temas podem ter tudo a ver com valores religiosos, mesmo que quem criou a história não estivesse pensando nisso. O lance é encontrar um significado que vai além da intenção original. Então, beleza, o que a gente tira de tudo isso?
Essa análise toda acaba nos levando a algumas lições universais bem interessantes. No fim das contas, a grande mensagem do autor é que a gente pode encontrar significado e inspiração em qualquer lugar, até num videogame sobre o encanador. Uma história não precisa ter um selo religioso para falar com a gente sobre valores profundos e universais. E o legal é que essa análise nos dá algumas lições bem práticas para a nossa própria jornada, né? Tipo, cultivar a esperança, fortalecer a coragem, confiar em algo maior, procurar ajuda e trabalhar em equipe e, o mais importante, aprender com o processo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se um videogame pode ser lido desse jeito tão diferente, que outras histórias modernas a gente está deixando passar batido? Sabe, em filmes, séries, outros jogos, quantos significados mais profundos não estão ali, só esperando para serem descobertos nos mitos de hoje em dia?